Isaías 49. Amém? Todo mundo? Posso falar o versículo agora? Todo mundo aí? Isaías 49, verso 14. Isaías 49, verso 14. Amém? Mas Sião diz assim: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer de um filho que ainda mama? De maneira que ela não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que isto viesse a acontecer e ela se esquecesse dele, eu, porém, jamais me esqueceria de você. Eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente, diariamente, contínuo, diante de mim. Esse é o nosso Deus que não nos esquece, o nosso Deus que não nos abandona, né? Isaías 49, ele fala de duas partes ali, fala da profecia sobre o Messias e fala também sobre as promessas de Deus, sobre aquilo que Deus vai fazer com o povo dele, que vai restaurar o povo, que ele vai trazer o povo de volta para a terra dele. Mas o povo está vivendo um momento de tristeza, um momento de solidão, um momento de dúvidas, né? O povo está exilado ali. Oh, meu Deus, porque ela sabe que começou o culto, ela já está dando glória a Deus, aleluia, porque é o jeito dela. E aí o povo está vivendo aquele momento, está passando por um momento difícil, eles estão exilados na Babilônia. E aí a Bíblia diz que o povo fala assim para o Senhor, é assim que eles estão se sentindo. O povo diz assim, ó: o Senhor me abandonou. Eles estão sentindo dessa forma, eles dizem: o Senhor se esqueceu de mim. Quem de nós, passando por momentos de dificuldades difíceis, não pensamos: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim? E é isso que o povo está falando, e hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre ferida do abandono. Todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos, já tivemos essa experiência com abandono. Seja abandono paterno, materno, de amigo, de cônjuge, enfim. Não conheço quais são as experiências da sua vida, mas em algum momento na sua vida, você com certeza já experimentou o que é a sensação de ser abandonado. E nós carregamos muitas feridas emocionais, e hoje eu vou pedir graça do Senhor para Ele me ajudar, porque sabe quando você tem assim um monte de coisa para falar e você não sabe por onde começar? Hoje eu estava assim: Senhor, é uma coisa, é outra. Então o Senhor faz só aquilo que é importante mesmo. E nós temos muitas feridas emocionais, nós carregamos muitas feridas emocionais, e o Senhor, Ele se preocupa com isso. Ele quer nos curar, Ele quer que nós sejamos livres. Sabe por quê? Porque pessoas feridas ferem, e pessoas curadas curam. Então é o objetivo do Senhor que nós sejamos livres. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Porque esse é o objetivo do Senhor. Ele nos tira da escravidão, aonde Satanás, o pecado ali nos coloca a nossa carnalidade, e quer que nós sejamos livres. Ele não quer mais que você seja escravo de nada. É como diz Paulo: eu me fiz, se tem uma coisa que é boa você ser escravo, é escravo do Senhor. E Paulo diz: eu me fiz escravo do Senhor. Então o Senhor quer que você seja livre, mas muitas vezes, sabe, eu percebo que coisas acontecem na nossa vida, situações acontecem na nossa vida, e muitas vezes nós não damos atenção para elas.
Nós vivemos e é assim mesmo, é desse jeito mesmo, e é assim, e você não para consertar aquela ferida. Você continua vivendo a sua vida. E você sabe que o abandono, ele é uma das dores mais profundas que existe na humanidade. O abandono, ele é uma das dores mais profundas que existe na humanidade. Eu não lembro se foi segunda, terça ou quarta, um desses dias, assistindo uma ministração, e foi quando tocou comigo. A ministração não era sobre isso, mas ela relatou uma experiência, e eu fiquei, meu Deus, porque eu nunca tinha parado e pensado nisso, né? O quanto que essas coisas também podem ter consequências e levar você a ser um tipo de pessoa ou a viver coisas que Deus nunca sonhou para você. E ela falou que nos anos 70 fizeram uma experiência com 2 crianças. Uma criança foi abusada sexualmente, mas ela tinha uma família. Ela tinha pais, mãe, pai, e a outra criança tinha passado pelo abandono. Então eles pegaram essas 2 crianças e fizeram lá nos anos 70 um raio-x do cérebro dessas 2 crianças. E aí ela estava lá naquele curso de psicanálise, e quando ela foi sentar na matéria, o que ela pensou? Com certeza o cérebro da criança que foi abusada sexualmente vai ser muito pior. Só que, pasmem, quando mostraram as imagens, a criança que foi abusada sexualmente, para a criança que tinha sido abandonada, o cérebro da criança que tinha sido abandonada estava muito pior do que a que tinha sido abusada sexualmente. E eu não estou aqui desmerecendo uma coisa nem outra, porque as 2 são avassaladoras. Só que aquela criança que foi abusada sexualmente, ela tinha um pai, uma mãe, uma família, e deram para ela uma estrutura para viver aquilo. Aquela que foi abandonada, não. Então o cérebro dela era muito menor comparado a outra criança, e estava cheio de deformidades e várias áreas escuras. E ela falou que ela ficou assim, muito impressionada, e o Senhor ministrou ao coração dela a respeito daquilo. E eu falei, meu Deus, como pode ser? E comecei a pensar no abandono, e foi aí que nasceu essa ministração. Então o abandono, ele é uma dor profunda que nós experimentamos, e ele é importante. Você precisa tratar, você precisa parar, porque ele pode levar você para um padrão de vida que não é nada saudável. Para que você viva coisas, viva relacionamentos, tenha experiências que vão ser destrutíveis para a sua vida. E uma das coisas que eu quero que você entenda, que para a gente começar, Deus nunca abandona você. Deus nunca vai abandonar você. Não é do caráter de Deus fazer isso, sabe? Não é do caráter de Deus. E essa ferida em nós, muitas vezes não tratadas, às vezes na infância, nos leva a ter padrões repetitivos. É engraçado porque quando você tem ali a ferida do abandono, você começa a ver que existem pessoas que elas começam a criar uma dependência das outras. Elas criam uma dependência, então elas se sujeitam a qualquer tipo de relacionamento porque elas não querem ser abandonadas. Elas não querem. Então elas se sujeitam a rodas de amigos que não pertencem a elas, não tem nada a ver, mas elas querem ser aceitas. Elas não podem passar pelo abandono. Não podem. Né? É engraçado que uma dor emocional, ela é muito mais profunda que uma dor física, porque eu estudando sobre isso, eu vi que o cérebro, ele tem a capacidade de esquecer uma dor física muito rápido, mas uma dor emocional pode se alastrar por anos. Tem pessoas que carregam dores emocionais que já tem muitos anos aí, elas não conseguem se libertar dessas dores. E aí essa pessoa, ela não se trata, ela não se liberta, ela não tem muitas vezes até acesso à verdade, e aí ela começa a se envolver nesses relacionamentos, e ela começa a ser uma pessoa que ela não é para se enquadrar, ela começa a aceitar coisas que ela não deveria aceitar, porque
porque ela não quer ser abandonada. Mas eu quero te falar que se você está em relacionamento e você não é tratada da forma que você tem que ser tratada, se você está ali muitas vezes subjugando você mesma, se você entra em rodas de amigos, de pessoas que você não pode às vezes falar da sua fé, que você tem que ser outra pessoa para você permanecer naquele lugar, porque você tem medo de ser abandonado, eu quero te falar que você já se abandonou primeiro. Você já se abandonou primeiro. Porque quando você não vive quem você é e quem você nasceu para ser, você já se abandonou primeiro. Outra característica que você vê de atitudes repetitivas, já é uma pessoa que ela, não sei se vocês já viram, mas ela está sempre envolvida com aquelas mesmas pessoas. Você já conheceu pessoa assim, que ela tem um relacionamento, aí a pessoa é muito mal com ela, é a mesma característica, a pessoa tem uma característica, aí ela termina o relacionamento, aí passa um tempo, ela tá com outra pessoa, aí você fala assim, mas e aí? A pessoa é do mesmo jeito. Eu lembro que não tem muito tempo eu conheci uma mulher e nós estávamos conversando e ela falou assim pra mim, estava falando do marido dela, como o marido dela era e das coisas que o marido dela fazia. Só que eu entendi que ela tinha um outro filho e que não era do marido atual. E aí nessa conversa eu falei, você já foi casada? Ela falou, eu fui casada. Aí eu falei, sério? Ela começou a relatar, aí eu falei, não deu certo. Ela, não, porque ele era assim, assim, assim. Ela começou a relatar as mesmas características do segundo marido dela. Gente, eu não me aguentei, eu não me contive. Às vezes eu tenho que ter mais um filtro, porque era a primeira vez que eu estava conversando com ela. Eu falei, minha irmã, e você casou com a mesma pessoa de novo? Porque ela só tinha mudado ali os RGs. Aí ela, por quê? Então, esse sentimento de abandono, essa ferida emocional faz também que você fique ali, cometendo os mesmos erros. Sabe, você sai daquela situação, você sabe que aquela situação é ruim, mas quando você vê, você já está ali na mesma situação, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque é um reflexo da ferida. Você tem a necessidade, não, eu vou ser abandonada no seu subconsciente. Você fala assim, vou ficar aqui. Porque sabe, eu amo a neurociência, porque cada pessoa é única e eu amo isso do Senhor. Que às vezes a gente quer colocar todo mundo no mesmo balaio ali, só que cada pessoa tem suas dores e reage às dores de maneiras diferentes. Aí sabe quando a gente vê isso? Quando a gente está conversando e você fala assim, mas se fosse eu, a gente gosta, né? Se fosse eu faria assim, 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 assado. A gente sempre fala, se fosse eu faria assim. A gente gosta de julgar a resposta que as pessoas têm para determinada situação, mas a gente precisa entender que a resposta que a pessoa tem para determinada situação, muitas vezes é o reflexo daquilo que ela viveu, daquilo que ela conhece, e de repente você não tem essa resposta porque você não teve a vida daquela pessoa, você não teve as experiências dela, a história dela. Sabe qual é o outro reflexo que o abandono causa em nós? A solidão. Aí você fala assim, eu não vou deixar mais ninguém acessar o meu coração. Não vou mais deixar. Eu vou me proteger e assim, daqui pra cá você não passa. Aí você arma um muro de proteção e você não deixa ninguém penetrar esse muro. E sabe por que isso é importante? Porque isso não só afeta a nossa vida cotidiana, mas também afeta o nosso relacionamento com o Senhor. A ferida do abandono, a ferida emocional do abandono, ela afeta diretamente o seu relacionamento com o Senhor. Porque sabe, a outra coisa que a ferida do abandono traz para você? A orfandade. Você se sente órfão, você se sente sem um pai. E a Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador tiveram o direito, ganharam o direito de serem o quê? De se tornarem o quê? Filhos de Deus. Filho
é filho. Filho não é amigo, filho não é servo, filho não é... Filho é filho, e filho tem herança. Se eu morresse hoje, a Kiara ia ficar com todas as minhas roupas e os meus sapatos. Por quê? Porque é o que eu tenho. Brincadeira, Senhor. Mas ela ficaria, que é o legado que eu estou construindo nela, em nome de Jesus. Então, filho, ele tem direito à herança. E se você confessou Jesus como seu Salvador, você é filho, você não é mais órfão. Você não é mais órfão, só que a ferida do abandono, ela causa essa orfandade. Você já sentiu aquela coisa assim, Deus é pai, você fala, é pai. Aí você dentro de você, mas ele faz pra fulana, pra mim ele não faz. Mas é porque ele supre o fulano, comigo não é assim. Porque dentro de você há uma ferida de abandono, que foi de repente causada pela sua paternidade, né? Foi causada por alguém que você amava muito, eu não sei. Mas a ferida do abandono, ela gera em nós a orfandade. Nós não somos mais órfãos, amém? Nós somos filhos de Deus. Então, a forma que você se vê, ela impacta o relacionamento que você tem com o Senhor, porque a Bíblia diz, se eu não me engano, Provérbios 23, 7. Assim como você acredita na sua alma, assim você é. É isso que a Bíblia diz. Assim como você acredita na sua alma, no seu coração, assim você é. Então, se você acredita que você é um abandonado, se você acredita que você foi deixado para trás, se você acredita que ninguém te ama, eu não sei as coisas que você acredita, a Bíblia diz que assim como você acredita dentro de você, assim você é, tá, Carla? Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que aquilo que você acredita vai fluir de você as suas ações. Aquilo que você acredita vai nortear a sua vida, as suas escolhas e os seus relacionamentos com as outras pessoas. Então, a ferida do abandono, ela precisa ser tratada em nós, ela precisa ser curada em nós. E esse sentimento de abandono, ele é um sentimento que ele vai te visitar. Às vezes, você começou um negócio com alguém e alguém te abandonou pelo meio do caminho. Às vezes, você começou um projeto com alguém e alguém te abandonou, alguém, quebrou a aliança que fez contigo. Às vezes você esperou, colocou expectativas em alguém e esse alguém também abandonou você, supriu aquilo que você esperava. Então nós precisamos tratar isso em nós, entender a verdadeira importância que isso tem, porque pode gerar em nós outras feridas, nos levar para um cenário de solidão. E a solidão, você se sentir só. Tem gente que não consegue ficar só. Você não consegue ser feliz com você mesmo. Você sempre tem que estar acompanhado de pessoas. Você sempre tem que fazer alguma coisa com pessoas, com gente. Você não consegue ficar só. Não consegue. Eu não estou aqui falando que Deus não nos fez para nós também não estarmos em comunhão. Mas eu estou falando daquela pessoa que não sabe ficar só. Ela precisa ter alguém para ela se sentir viva. Ela não sabe o que é esse sentimento. E solidão é diferente de solitude. Por muitas vezes... Por muitas vezes... Você precisa, antes de falar isso, aprender a curtir a sua companhia. Quem aqui sabe curtir a sua companhia? Sabe, irmão? Glória a Deus, que tu é do meu time. Quantas vezes eu me arrumo e eu vou tomar um café. A Aline sempre diz, mãe, como é que tu gosta de sair sozinha e tomar... Eu gosto, eu levo a minha Bíblia, eu sento numa mesinha de café nessas cafeterias, e quem anda comigo sabe que é o que eu mais gosto. Eu pego minha Bíblia e falo assim, Jesus, senta aqui comigo, porque eu sei que sozinha eu nunca vou estar, sozinha. Mas eu aprendi a gostar da minha companhia. Aprendi, porque às vezes você acha que você só é alguém se você estiver acompanhado de alguém. Aí a pessoa não consegue ficar em casa sozinha. Você já conheceu gente que... Não, sozinha não. Sozinha não fica, sabe? Tem que estar sempre cheio de gente, sempre não sei o quê.
tem alguma coisa aí. Porque primeiro você precisa ter essa verdade no seu coração, e eu vou repetir de novo. Deus nunca te abandona. Então você nunca estará sozinho. Então não existe essa possibilidade para quem anda com o Senhor. Mas eu estou falando aqui de dependência emocional de pessoas. Então essa ferida, esse sentimento, né, de se sentir abandonado, rejeitado, desamparado, né, ele é um sentimento que ele vai, dependendo das suas escolhas, pode ser que ele bata na sua porta de vez em quando, pode ser que ele bata na sua porta uma vez ou outra, mas a questão é que ele vai bater na sua porta. Tá, Carla, e quando esse sentimento bater na minha porta, quando eu experimentar ali da ferida do abandono, do desamparo, talvez você tenha já passado por isso, ou talvez você esteja se sentindo, ou talvez você vê que você tem uma ferida dentro do seu coração de alguém que você não perdoou, porque lá no fundo você esperava que essa pessoa fizesse algo, você esperava algo, você esperava de repente que o seu pai fosse presente, você esperava que aquela pessoa tivesse te ajudado no momento que você mais precisava, e isso não aconteceu. E você está com essa ferida agora, tá? E agora, o que eu faço? Aí nós vamos aprender à luz da Bíblia o que nós fazemos, amém? E eu quero compartilhar com você, não tudo, mas alguns tópicos que para mim, estudando sobre isso, é essencial para que você se posicione e coloque essa verdade dentro da sua mente, que você não está só, não importa se você está em um ambiente sozinha ou sozinho, você não está só naquele lugar, você tem um pai. A primeira coisa que eu quero falar para você que você precisa entender é, você precisa saber qual é a sua identidade. Pessoas que constantemente têm feridas emocionais de abandono, elas não sabem qual é a identidade delas. Então você precisa saber qual é a sua identidade em Jesus Cristo. E para isso eu quero que você abra o Salmo 139. Salmo 139, verso 13. Salmo 139, verso 13. Amém? Abra sua Bíblia e leia também. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro, diga, e no teu livro, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Quando? Quando nenhum deles existia. Você precisa saber a sua identidade. Você foi chamado para ser filho, filha de Deus. Esse Deus te formou, Ele te conhece. Você não é um erro. Você foi criado para ser amado por Deus e para amar a Deus. Deus nos envia para cá com uma missão. Ele quer realizar um propósito através das nossas vidas. Mas você foi criado para amar e para ser amado por Deus. E todos os seus dias já estão escritos no livro dele. Então ele tem uma história para você. Ele fez uma história para você. Ele escreveu uma história para você. E se você não sabe qual é a sua identidade, quem você é, você acaba se colocando em situações que não tem nada a ver com você. Você acaba deixando
perdendo a sua identidade. Às vezes, quando eu vejo um mendigo na rua, ou não mendigo, mas eu topo por aí com aquelas pessoas que já se acostumaram a pedir. Porque tem pessoas que não são mendigos, tem pessoas que já se acostumaram a pedir. Por quê? Porque ainda que você passe vergonha, ainda que você leve muitos nãos, vai ter alguém que vai dar algo para você. Então essas pessoas, elas já se acostumaram a pedir, então elas vão nos supermercados, elas ficam na porta das farmácias, né? Existem alguns que realmente são ali moradores de rua e tal, mas que até aqui em Macapá isso foi algo que eu me surpreendi, né? Pode até ter uma grande quantidade em relação à cidade, mas quando a gente vem de Manaus, que a gente vê que ali, sei lá, em toda esquina, em todo sinal que a gente para, tudo aqui realmente essa não é essa realidade. Mas quando eu olho para uma pessoa daquela que chega comigo, uma vez eu estava no Fortaleza e um rapaz novo chegou comigo e perguntou se eu podia comprar 1 quilo de frango para ele. E eu falei para ele, olhei para ele, sabe, de bermuda, tipo, todo tomado banho, ajeitado, e eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei assim, olha, eu vou comprar, mas podia comprar ali uma bandeja de frango. O que tu tá fazendo, rapaz? Tu é novo, por que tu não arranja um trabalho? Ele disse, não, tô tentando e tal, mas tá difícil, não sei o quê. Enfim, aquela conversa, também não vou julgar o rapaz estava falando a verdade ou não, mas sabe o que eu vejo? Que você perde a sua dignidade quando você não sabe quem você é. Então, não importa se vão te humilhar, se vão falar não, se vão não sei o que você quer obter aquilo que você quer. Então, tudo bem se eu sou maltratada nesse lugar, tudo bem se me humilham, ainda que eu tenha aquilo que eu quero, porque eu não sei qual é a minha identidade, eu não sei quem eu sou. E é um perigo quando você não sabe a sua identidade, porque se você não sabe quem você é em Deus, você não vai saber o que você tem direito, você não vai saber para onde você vai. Sabe, igreja, tem algo que a gente precisa ter como convicção na nossa mente. Nós não somos daqui. Constantemente nós falamos a respeito sobre isso, e vocês já viram que mesmo nós falando constantemente sobre isso, o quanto que a gente é apegado ao mundo daqui, a gente vive uma vida como se a gente não fosse morrer, a gente vive uma vida como se as pessoas que a gente ama a qualquer momento não partissem. É assim que a gente vive. A gente não para e pensa e não coloca realmente a nossa expectativa no céu, porque a nossa eternidade vai ser no céu. Nós somos cidadãos do céu. Só que a gente vive como se a nossa raiz fosse aqui a terra. Sabe, se você não sabe a sua identidade, você te falar de onde você é, para onde você vai, o que você é, sabe? Então isso precisa estar muito firmado dentro de você. Você precisa saber quem você é, você precisa saber o que você está fazendo aqui, você precisa saber para onde você vai. Você tem que ser um homem e uma mulher intencional, porque se você não tiver essas convicções dentro de você, qualquer convicção errada que bater na sua porta, você vai embora. Pessoas de raízes superficiais. Você vai ser apresentado a Jesus Cristo, aí Jesus começa a falar para você que você é filho dele, você começa a ser apresentado a sua nova identidade. E eu gosto disso em Jesus. Eu gosto porque antes de a gente conhecer a Cristo, a gente acha que a gente é um monte de coisa. Aí depois que você conhece a Cristo, Cristo começa a mostrar para você quem você é. Aí eu falo, Senhor, é uma nova identidade. Sabe o que você passa no Evangelho? Você passa igual os procedimentos estéticos que tem aí agora. Eu estava conversando com uma amiga que fazia tempo que eu não a via. Quando eu a vi, eu não me aguentei, eu mandei no Instagram para ela, minha filha é outro RG, porque ela estava totalmente diferente. Eu mandei, eu não me aguento, ela começou a rir, ela falou, é mesmo. Mas com Jesus é assim, precisa ser outro RG. Se não for outro RG, se não for a sua verdadeira identidade, então tem alguma coisa errada. Se você está andando com Jesus e você continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, no mesmo ciclo, então eu quero te dizer hoje, você não está andando com Jesus. Você não está. Porque se você não olha para a sua vida e você não vê que a sua identidade está sendo trocada. Eu lembro que com o meu grupinho de amigas que a gente tinha lá, uma vez eu não tinha o que fazer, aí eu abri umas fotos. Elas foram ver as minhas fotos do passado. Elas... Meu Deus, outra mulher.
Porque não dá. Porque não cabe. Não cabe andar com Jesus e ser a mesma mulher. Não cabe andar com Jesus e ser o mesmo homem. E você não está enganando ninguém, você está enganando a si mesmo. Você não engana nem Jesus, porque Jesus conhece o seu coração. Jesus andava com aquela multidão lá, cheio da multidão. Aí o pessoal perguntava para ele. Aí a Bíblia diz assim: Jesus sabia o que tinha no coração deles. Sabe? Mas não dá, então a gente vive o evangelho não sabendo qual é a nossa identidade. Tem um monte de gente sentada na cadeira que não sabe qual é a sua identidade, não sabe o que tem direito, não conhece as suas promessas que o Senhor tem para a sua vida, não conhece. Aí tudo que coloca para você, começou a ideologia de... Aí você levanta a bandeira e tá, essa aqui não tá legal. Aí você, começou essa ideologia agora é essa. Aí você vai, ofurô por ofurô, de manifestação por manifestação, de emoção por emoção, e você não muda. Aí você até sai dessas coisas que tem, desses movimentos, né? Você sai, aí você, porque agora tudo vai ser diferente, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tal. E aí passa o tempo e você volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque você não sabe a sua identidade. Mas quem sabe a sua identidade em Cristo não regride, ela progride. Uma vez a cunhada falou para mim: mana, é daqui para lá, não tem volta. É daqui para lá. Você não pode retroceder, você não foi chamado para retroceder, você foi chamado para avançar. Carla, eu tô vendo que eu tô retrocedendo, eu tô vendo que esses sentimentos continuam dentro de mim. Meu irmão, então você precisa parar, você precisa orar, você precisa ir para o seu secreto. Senhor, o que está acontecendo? Qual é a ferida que está aqui dentro de mim que eu ainda não consigo tomar posse da minha verdadeira identidade? Ei, você é sacerdócio real, nação santa, povo eleito, escolhido por Deus. É isso que a Bíblia fala sobre a igreja dele, sobre nós. Sabe? É isso que a Bíblia sabe. Então, às vezes, a gente é abatido por uma circunstância ruim. Você quer deixar Jesus, você quer deixar a igreja, você quer deixar os irmãos. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Aí a circunstância ruim bate na sua porta e você, tô indo. Porque quem não tem identidade é assim. Mas se você quer vencer a ferida do abandono, saiba a sua identidade em Deus. Saiba quem você é. Saiba para onde você vai, saiba quem te criou, saiba quem está te esperando, saiba quem te designou para uma missão. Tenha essa convicção dentro de você. Se você não souber quem é a sua identidade, eu quero te falar que o teu relacionamento com o Senhor não vai andar. Uma das primeiras coisas que o Senhor restaurou na minha vida foi a minha identidade, porque eu não tinha identidade. Eu não tinha identidade. Eu nem sabia quem eu era. E aí o Senhor foi me mostrando. E nesse relacionamento de o Senhor me mostrando, porque eu tinha a ferida do abandono, e a ferida do abandono, ela também causa em você a desconfiança de que todo mundo vai te abandonar. Todo mundo vai te abandonar. E nesse relacionamento, o Senhor falou para mim: escuta algo, Mira Carla, eu nunca vou te desamparar. Eu nunca vou te desamparar. Porque era isso que eu esperava de Deus. Eu esperava que Deus fizesse comigo as mesmas coisas que as pessoas faziam. Eu esperava a infidelidade de Deus. Eu esperava abandono de Deus. Eu esperava a rejeição de Deus. Porque as pessoas tinham feito comigo, então eu esperava que Deus fizesse comigo também. Mas ao longo dessa caminhada, desse relacionamento, Deus foi me mostrando que Ele não é igual ao ser humano. Ele não é igual. Ele é fiel. Ele cumpre o que Ele fala. E não é porque você muitas vezes está passando por disciplina, e eu não estou falando de situações que você mesmo se coloca, eu estou falando da disciplina do Senhor. E não é porque você está passando por uma disciplina que Deus te abandonou ou te desamparou. Aquele povo estava passando por uma disciplina. Deus tinha alertado, Deus tinha exortado, Deus tinha mandado profeta acima de profeta. Vocês não querem obedecer, então vocês vão ser exilados. Vocês vão para Babilônia. O povo não se ajeitou. Então eles estavam ali sendo disciplinados. Mas enquanto eles estavam sendo disciplinados, sabe o que Deus falou para eles?
Eu jamais me esqueço de vocês. As muralhas de vocês estão continuamente diante de mim. Sabe a proteção de vocês, a prosperidade de vocês? Tudo isso está diante de mim continuamente. Aí Deus vem, sabe com o quê? Com a restauração. Vai chegar o dia que vocês vão voltar, que a terra de vocês vai ser povoada de novo, e que vai acontecer, porque o mesmo Deus que nos coloca na disciplina, o mesmo Deus que causa a ferida, Ele também trata a ferida, Ele também nos restabelece, Ele também nos faz viver a promessa. Sabe, a outra coisa que você precisa aprender, oh meu Deus, isso como a gente precisa aprender, igreja. A gente precisa muito saber da nossa identidade em Cristo, mas sabe, tem uma coisa que você precisa aprender: a fragilidade do ser humano. Se você quer ser um homem e uma mulher curada emocionalmente da ferida do abandono, você precisa entender a fragilidade do ser humano. O ser humano, ele é falho. O ser humano, ele erra. O ser humano vai te trair, o ser humano vai te abandonar, o ser humano vai te humilhar, o ser humano vai te rejeitar. O ser humano, ele vai. E pasmem, você é esse ser humano que faz tudo isso também. Sabe? O ser humano, ele vai fazer isso. E a gente vive uma vida colocando a nossa esperança e expectativa e confiança na mão de pessoas que são falhas. Falhas. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, verso 5. Amém? Para que você veja. Jeremias, capítulo 17, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Tem versões que diz: maldito do homem que confia em outro homem. Ah, Carla, mas o que Deus está falando? A primeira vez que eu li isso, eu disse: meu Deus, não é para confiar em ninguém e tal, né? Não, Deus não está falando. Até porque Deus estabelece aliança, confiança, fidelidade. É na base de confiança que relacionamentos são nutridos, são feitos. Deus está falando assim, sabe? Você não pode colocar a sua expectativa, a sua esperança. Você não pode colocar a força do seu braço. Você não pode colocar nada disso no outro. É errado você confiar nessas coisas. É errado você confiar naquilo que é falho, naquilo que é frágil. Eu conheço pessoas que colocam a sua confiança nos seus filhos. Ai, porque o meu filho, porque coloca a minha filha, porque não sei o quê, porque isso, porque assado. Aí vem o quê? Vem o inesperado, o filho vai embora. Vem o inesperado, a filha vai embora. Vem o inesperado, aquilo que você não planejou aconteceu. Aí sabe o que acontece? Você se frustra, você para no meio do caminho, porque a sua confiança estava em quem? A sua confiança estava em quem não deveria estar. Aí você confia nas pessoas. Não, porque fulano disse que ia fazer isso para mim. Fulano fechou comigo, apertou na minha mão. Tá tudo certo. Aí quando vem o fulano chega, pois é que não deu. Não vai dar. Ou então você coloca tudo que você tem, o que você não tem no seu casamento. O seu marido, a sua esposa é o seu Deus, é o seu ídolo. Aí você confia.
Não, aqui é a força do meu braço, aqui, porque se não for aqui, aí chega o inesperado. E aí? Deus está falando, maldito do homem que confia no outro homem. A sua confiança, ela precisa estar no Senhor. Porque é o Senhor que nunca vai te trair, é o Senhor que nunca vai te abandonar, é o Senhor que nunca vai te rejeitar, é o Senhor que nunca vai te deixar. É o Senhor. Eu posso te trair, eu posso te abandonar, eu posso te rejeitar, eu sou falho, eu sou ser humano. É claro que à medida que você vai andando com Deus, Deus vai trocando a sua identidade, vai ajustando, às vezes até colocando um caráter novo, porque a pessoa é tão mau caráter que tem que colocar um caráter novo. Mas Jesus faz isso, Ele faz. Deus vai ajustando, aí você entende o amor de Jesus por você e você sabe que você não pode fazer essas coisas. Eu tinha uma brincadeira com o Renzo lá em casa que a gente sempre falava assim, porque graças a Deus, e eu louvo a Deus, e toda a honra e toda a glória, Ele sabe que é dele por causa disso, não tem nada a ver conosco. Tem alguns problemas lá em casa que eu e o Renzo a gente não enfrenta. Tem alguns desafios, né, que não são problemas, eu estou mudando meu livro, são os desafios. Alguns desafios a gente não enfrenta. E realmente lá em casa a gente não tem essa dificuldade do ciúme, da desconfiança. Lá em casa a gente não vive isso. Glória a Deus, como eu falei, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Porque eu sei que não tem a ver com a minha beleza. Porque tem milhares de mulheres mais bonitas do que eu. Eu sei que não tem a ver com a minha inteligência, porque tem milhares de mulheres mais inteligentes do que eu. Eu sei que não tem a ver com quem eu sou, mas tem a ver com o quê? Com o nosso coração em obedecer ao Senhor. E entrar num lugar e ajustar os nossos olhos e temer ao Senhor. E saber que o Senhor conhece até as palavras que não saíram ainda da nossa boca. Então não tem a ver com nós, é porque eles não tem nada a ver conosco, nem comigo, nem com o Renzo. Mas tem a ver, sabe com o quê? Com o temor do Senhor. Que isso eu posso falar para vocês que eu e ele compartilhamos do mesmo temor pelo Senhor. Então tem a ver com o temor do Senhor. Então eu sempre brincava com ele. Ele dizia assim, porque você confia em você não. Eu sempre brincava. Eu confio no Senhor. E o meu Deus, o qual eu confio, guarda e protege a minha família. Eu sempre brincava, a gente sempre brincava assim, por quê? Porque eu sei, o Renzo é uma bênção, mas eu sei que ele é homem. E que um dia ele pode cair, porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se, se atente para que não caia. Então assim, vigie-se para que não caia. Então eu sei que um dia ele pode cair, assim como eu posso cair. O que mais a gente vê aí nas notícias é só você dar um Google. Pastor que não sei o que, não sei o que, pastora que não sei o que. Porque o que é bom e o que o pastor faz para as famílias, o que o pastor faz para a sociedade, o que tudo isso é mais difícil de você encontrar no Google. Mas se você for colocar para uma notícia ruim, você vai ver, vai estar lá. Porque às vezes a gente tem uma imagem espiritual, não, irmãos, nós estamos aqui pela glória e misericórdia do Senhor. A gente é falho, a gente é ruim. É porque a gente começa a entender que é ruim mesmo, que é miserável, aí Deus vai usando. Porque é ruim, é miserável. Se tirar o Senhor, não presta nadinha. Sabe? Então, nossa confiança, ela não pode estar não pode estar nas pessoas. Você não pode colocar sua confiança total na pessoa. Eu lembro que quando o Senhor, eu estava estudando sobre isso, e o Senhor trouxe à minha memória que quando o Senhor falou comigo para eu ficar em casa, o Senhor disse que iria cobrar a alma dos meus filhos. Eu fui falar para minha mãe e para o meu pai, a minha irmã estava, eu cheguei lá num café e eu estava muito assim, né, porque eu estava estudando para um concurso público, então estava com o coração muito assim para falar. Eu sabia, era o desejo de todo pai, toda mãe, né? Eu tinha me formado, querer me ver no mercado profissional. Até hoje, a minha mãe, quando chega por aí nas clínicas de fisioterapia, ela fica falando que eu sou fisioterapeuta. Mamãe, eu não sou fisioterapeuta. Eu fiz faculdade de fisioterapia. Eu não exerço essa... Mas até hoje ela fala. Porque aquele desejo de todo pai, de toda mãe, porque meu filho, né? E aí eu fui muito receosa a falar para eles que eu ia ficar em casa.
E algo me marcou naquela conversa. Não foi só a indignação deles, do quanto que eu tinha estudado, do quanto tempo que eu tinha me dedicado e que eu ia abrir mão de tudo aquilo, mas foi porque a minha irmã falou assim para mim: você está louca? Ela disse: você está louca? Você vai ficar em casa? E se o Renzo arranjar outra mulher, te der um chute e for embora de casa? Isso me marcou, aquela frase me marcou. Porque naquele momento, quando ela disse isso, eu tinha a convicção de quem tinha me chamado para ficar em casa. Eu não tive um pouquinho de medo de acontecer, do Renzo ir embora. Não porque não pudesse acontecer, entende? Mas porque se acontecesse, eu tinha quem ia me prover, porque eu estava obedecendo a voz que me ordenou, eu sabia onde estava a minha confiança. Então, quando ela disse aquilo, eu falei: não tenho medo, porque não é o Renzo que me sustenta. Eu falei para ela: é o Senhor. É o Senhor que sustenta a nossa casa. O Renzo trabalha, ele presta o serviço dele, eu presto o meu serviço. Mas se o Senhor falar acabou, acabou. Então, a minha confiança, ela não pode estar em pessoas, ela não pode estar em coisa. Pare de estar colocando a sua confiança. Ai, porque quando eu realizar esse sonho, ai, porque quando eu tiver aquilo, ai, porque quando acontecer essa pessoa, ai, porque quando acontecer esse plano, porque quando eu realizar, porque quando eu me formar, quando acontecer, quando eu me casar, quando eu tiver um filho, quando eu não sei o que, quando você menos esperar, o seu castelo pode desmoronar. Sabe por quê? Porque a sua confiança está no lugar errado, né? Ah, porque o meu chefe disse que vai acontecer. Aí você fala logo assim na sua mente: maldito do homem que confia no outro homem, Senhor. Se esse homem falhar comigo, eu não terei uma ferida dentro do meu coração, porque a minha confiança não está nele, a minha confiança está no Senhor. Então, se isso não acontecer, não foi ele que falhou comigo, foi o Senhor que me protegeu para que eu não fizesse isso. Porque o Senhor é o meu bom Pai. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Para de colocar a sua confiança em relacionamentos, a sua confiança em coisas, a sua confiança em objetivos. O Senhor está falando: maldito é o que faz isso. É engraçado, né? E você precisa ter muito cuidado, porque a confiança, os desejos, eles vão sendo construídos daquilo, muitas vezes, do que a gente assiste, daquilo que ensinam pra gente. Eu acho engraçado que agora a gente vive a época, de época em época, né? A gente vai ficando velha, assim, não que eu já esteja velha. Tô falando a gente no total, não sou eu. A gente vai ficando velha, entendeu? E aí vão aparecendo as coisas, né? E agora a gente vive a época dos doramas, né? Dorama, porque todo mundo gosta de assistir o dorama, e porque o dorama, né? E aí eu quero te falar uma coisa do dorama. O dorama, tenho nada contra, minha filha que tá ali assiste, mas aquilo não é a realidade das nossas vidas. Ela assiste só nas férias e aquilo não é a realidade das nossas vidas. Sabe por quê? Porque você tem que ter cuidado com o que você assiste. Sabe por quê? Porque aquilo que você assiste, aquilo que você alimenta a sua alma, também vai fazer você criar expectativas em coisas e em pessoas erradas. Aí um dia eu não gosto de assistir série. Não porque eu não gosto de assistir, é porque pra mim, se eu for assistir uma série, eu quero começar um dia, eu quero começar e eu quero terminar, e para tudo que eu tenho que fazer. E eu só sossego quando eu terminar, porque eu fico naquela expectativa do que vai acontecer no próximo episódio. E é por isso que é a série, é pra te manter lá, né? Então eu não gosto. Só que tava as férias e a Kiara falou: mãe, por favor, vamos assistir um dorama comigo, e não sei o que. Aí tá bom, Kiara, vamos. Aí fui assistir Sorriso Real. Aí assisti o dorama com ela, irmã, e ela, eu já tava, no próximo episódio eu já não lavava a louça, eu já só queria terminar o dorama, que eu queria ver o que ia acontecer com o japonesinho e a japonesa lá. Aí eu falei assim: Kiara, minha filha, assisti esse nunca mais. Kiara, minha filha, vem cá, uma gracinha assim, um entretenimento, né, do que a gente é acostumado a ver por aí, que tem um monte de coisa, o dorama realmente não tem. Mas eu quero falar pra ela uma coisa: minha filha, vem cá, senta aqui. O casamento não é assim não, minha filha. Sabe por quê? Porque às vezes você pensa: não tem nada a ver. Tem sim.
Você é frustrada por algo que você mesmo coloca dentro de você, uma expectativa que você mesmo coloca. Minha filha, não é assim. Não toque essa musiquinha, essa música, e esse japonesinho do olhinho assim, e eles vão correndo, sabe? E minha filha, não é assim. Não é assim, sabe? Aí do outro lado lá tem a mulher que o marido no trabalho tá enganando ela, e depois ela vai e começa a chantagear o marido, aquela coisa. Minha filha, não é assim. Deixa eu te falar, eu fui criada nas novelas mexicanas. É sério, eu preciso falar pra vocês. Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimar, Mariflor, tudo eu sei. Eu sabia, eu era fã da Thalia. A Thalia e eu, ó, ela só não me conhecia. Aí o que eu achei que era a vida? O Luiz Fernando, que era o pai da Thalia lá da Maria do Bairro. Todo mundo assistia, né? Vocês assistiam, vocês estão rindo, mas estão rindo de nervoso. Não, talvez você tenha sido mais produtiva do que eu, que fui infértil nessa época, ficando na frente da novela. Então, eu tava lá e dentro do meu coração eu acreditava que era aquilo, um casamento. E quando você vai para dentro da sua realidade, sabe o que acontece? Você se frustra porque você coloca expectativas no lugar errado, porque você cria dentro de você. Aí você está ali assistindo coisas que não é para você assistir, você está assistindo conteúdos que não é para você assistir. Aí quem é casado quer levar aquilo para dentro do casamento, e aí aquilo não acontece porque aquilo é uma ficção, aquilo é para ser daquele jeito que é, para te prender lá, para te escravizar lá, e você se frustra porque a sua confiança, o seu prazer, ele precisa estar em Deus. Ele nos fez para ser real, não é para estar na ficção, não. E a realidade, ela tem choro, a realidade tem luto, a realidade tem desespero, a realidade tem alegria, tem abundância, mas também tem o dia mau. E não é o dia mau como é passado lá nas telenovelas, no que quer que seja, nos filmes pra gente. Então a nossa confiança, igreja, ela precisa estar no Senhor. Não confie em outras coisas que seja o Senhor. Não coloque a sua confiança em pessoas. Não coloque a sua confiança em coisas. Porque se você colocar, você vai ser frustrado. E quando você for frustrado, o que vai acontecer? Você vai paralisar. Eu conheço mulheres que param quando algo que não estava planejado na vida delas aconteceram. Elas param. Por quê? Porque a confiança delas não está no Senhor. Então não faça isso. Não saiu como eu planejava, mas eu sei em quem eu tenho crido. A minha confiança está no Senhor. No tempo certo Ele ouvirá a minha oração. No tempo certo, porque Ele é meu Pai. Aquilo que Ele disse, que Ele falou que Ele vai fazer. Você não precisa estar fazendo negociata com ninguém. Você não precisa estar em portas escuras com ninguém. Você não precisa estar fazendo merchandising para ninguém, não. Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre para você, ninguém pode fechar. Ninguém. Aqui Deus abre. Eu tava brincando com a Aline essa semana, que ela tá falando uma coisa. Aline, se for pra ser teu, minha filha, vai ser. Para com isso. Se for de Deus pra você, você acha que Deus ia te dar um presente pra alguém vir tomar teu presente? Que pai é esse que quer dar um presente pro filho e chega outro e vem tomar? Ah, tomaram, filho, eu queria te dar um presente, mas tomaram de mim o seu presente. Não existe isso. Só que o que a gente faz? A gente atrapalha o processo que Deus está trabalhando em nós para receber. Por quê? Porque a gente não confia nele. Então a gente vai lá, faz tudo do nosso jeito, porque a gente confia em pessoas, a gente confia em carros, confia em cavalos, mas a gente não confia naquele que pode fazer todas as coisas. Ei, deixa eu falar algo para você. Não há nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Pare de confiar nas circunstâncias. Pare de confiar nas pessoas. Ai, mas porque ele é tão bonzinho, porque ele disse, porque ele... Pare. Confie no Senhor. A outra coisa que a gente já entra nesse assunto é a confiança que você precisa ter. É você entender, você saber sua identidade, entender a sua fragilidade, entender a fragilidade humana, e a sua confiança, ela precisa estar no Senhor. O Salmo continua assim, ó. Não, o Salmo não, desculpa. Jeremias, ele continua assim, ó. Cadê? Bendito no 7.
Aí primeiro ele diz maldito, aquele que confia no homem. Aí no 7 ele já diz o quê? Bendito. Você sai de maldito para bendito. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Porque ele é como? Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Esse é o homem que confia no Senhor. A Bíblia diz que quando vem a seca, ele não teme. Que quando vem o calor, ele não teme, porque ele é enraizado, ele sabe em quem ele confia, ele sabe quem provê ele sabe quem provê a casa dele, ele sabe quem sustenta ele sabe quem acorda ele todos os dias, ele sabe que não tem a ver com o mérito dele, com a inteligência dele, com a força dele, mas tem a ver com aquele que o escolheu para derramar graça sobre graça na vida dele. Eu amo a vida de José. Amo, sabe por quê? Porque ele tem inúmeras coisas das quais, eu sempre falo isso, que se eu tivesse a oportunidade de tomar café com alguém na Bíblia e não fosse Jesus, seria José. Mas acho que porque José é meio ali uma tipologia de Cristo e eu gosto da história, né? Eu me envolvo na história. Mas sabe, toda a dificuldade que José passou, toda a humilhação que José passou, eu gosto quando a Bíblia diz assim, ó, e Deus era com ele. E Deus o abençoou. E onde José chegava, minha irmã, estava o caos. Poderia estar infrutífero. José chegava, aquele lugar ficava frutífero. José chegava, tudo mudava, a casa de Potifar prosperou. Aí tá ruim a casa de Potifar, manda José para a prisão. José vai para a prisão se organiza, a prisão, José recebe graça do Senhor. Em vez de ser um prisioneiro, o chefe da prisão coloca José como autoridade lá dentro. Sabe por quê? Por causa de José? Não, porque o Senhor era com José. Porque a confiança de José não estava lá no carcereiro. A confiança de José... Ainda a Bíblia conta até uma história que eu amo, quando José tenta dar um jeitinho. Porque a gente, mesmo confiando em Deus, a gente sempre quer dar um jeitinho, né? Aí José fala assim pro copeiro, fala de mim lá pro faraó. Fala que eu vi teu sonho. Fala que eu acertei, ó. Tu tá sendo liberto, eu falei que o padeiro ia ser morto, deu tudo certo, fala de mim pra ele. Aí o copeiro, é doido, José, deixa eu chegar na frente do faraó, tá tudo certo, tá esquematizado, eu vou te tirar daqui, José, tu vai ver. Não tá escrito na Bíblia, tá? Isso é minha interpretação, mas foi isso mesmo que o copeiro falou pra ele, que a gente é assim. Aí, sabe o que a Bíblia diz? Que o copeiro esquece de José por 2 anos. Não. Como é que você esquece de alguém? Fala sério. Que fala pra você, ei, vai ser liberto amanhã. E esse outro aí, ó, vai morrer. Não. Como é que tu esquece? A Bíblia diz que ele esquece. Quem será, hein, que fez o copeiro esquecer? Aí a Bíblia diz que passam 2 anos, aí Faraó tem um sonho. Aí Deus diz, José, é na minha hora, José. Não é na hora que tu fala com o copeiro. É na minha hora, é na hora que eu determinei. 2 anos depois, Faraó teve um sonho. Aí Deus falou, é agora, José. Porque eu não tardo e nem falho. Porque eu faço no tempo certo. Porque eu sabia que tinha que ser daqui 2 anos que Faraó ia ter esse sonho. Porque talvez, José, se você saísse quando o copeiro falou de você lá, você ia ser um simples empregado. Se você tivesse saído quando o copeiro falou lá de você, você ia ser um simples empregado. Mas eu tinha para você, José, o governo do Egito. Era isso que eu tinha para você, porque o bom pai sabe dar bons presentes aos seus filhos. Então, enquanto José queria desesperado sair daquela prisão,
O Deus que escreveu todos os dias de José antes que nenhum deles existisse, já tinha preparado para ele o governo do Egito. Aí ele, no meu tempo, José, agora tu vai sair. Aí José vem alinhavado no tempo de Deus. Aí o faraó fala, depois de mim, só esse homem aqui. Sabe? A nossa confiança, igreja, ela precisa estar no Senhor. Se a sua confiança estiver no Senhor, todas as feridas de abandono que forem causadas no seu coração, você vai conseguir perdoar. Tem uma pessoa que nos ensina sobre abandono. Você sabe quem é? Você sabe quem foi abandonado por aqueles que o amavam? Jesus, a Bíblia fala que ele diz para eles, quando ele fala o que vai acontecer, ele diz, todos vocês vão me abandonar. Jesus sabe o que é a dor do abandono, ele sabe qual é essa ferida do abandono, ele sentiu ela. E todos aqueles o abandonaram. E ele nos ensina que mesmo diante da ferida do abandono, eu e você precisamos aprender a perdoar. Ele sabia que Pedro ia abandoná-lo. Olha o que eu falei, eu e você precisamos aprender a perdoar. Porque obedecer nós devemos. Perdão é um mandamento, mas aprender cabe a nós. Quando nós olhamos para aquele que foi abandonado, desamparado, crucificado, maltratado, traído, ele experimentou dessa ferida. Sabe, quando Jesus ele experimentou a pior dor. Às vezes a gente acha que a dor física de Jesus foi a pior dor que ele experimentou. Mas você sabe qual foi a pior dor que Jesus experimentou? A dor de ser separado do Pai. A Bíblia diz que quando ele está naquela cruz, sabe o que ele fala? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque naquele momento que Jesus carregava todo o pecado da humanidade, todo o pecado para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados por Deus. Você nunca vai ser abandonado por Deus, porque tem alguém que fez isso. Tem alguém que foi para o seu lugar para que você nunca seja abandonado por esse Deus. Nunca. Nunca, é nunca. Nunca, e ele fez isso. Ele fez isso e ele nos ensina como que nós devemos sarar a ferida do abandono. Quando Pedro diz, eu vou com o Senhor até a morte. Eu estou contigo e eu não abro, Jesus. O que acontecer contigo vai acontecer comigo. A gente está junto, né? E aí a Bíblia diz que quando ele foi preso, todos os abandonaram. Só que aí depois ele chega com Pedro. E ele diz, Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro fala assim, ó, eu te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Sabe por que Jesus fala assim, Pedro, sabe o teu amor por mim? Ele tem que estar claro, ele tem que ser evidente, Pedro. Você precisa amar, Pedro, que eu amo. O teu amor por mim tem que ser evidente. Por isso que Jesus diz em João, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem, porque o seu amor, ele está ligado à obediência, ele precisa ser evidente. O amor de Deus é incondicional, mas o nosso amor, ele está ligado à obediência. Essa é a linguagem que a gente fala para Deus. Deus, eu te amo porque eu não faço a minha vontade, eu faço a tua. Mas quando você diz, eu amo a Deus, e você está constantemente fazendo a sua vontade, que amor é esse? E aí ele chega com Pedro, Pedro, você me ama? Te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele chega com Pedro de novo e diz, Pedro, você me ama? Aí o Pedro já chora e diz assim, Senhor, tu sabe de todas as coisas e tu sabe que eu te amo.
Ali, pois é, Pedro, mesmo me amando, você me abandonou. Porque Jesus, ele entendia a fragilidade do ser humano. A gente precisa parar de colocar coisas nas pessoas que elas não podem dar para nós, porque elas são frágeis como nós. O Senhor pode. O Senhor pode suprir as suas expectativas. O Senhor pode te dar todo o amor do mundo. Só que você vive constantemente frustrado. Por quê? Porque você espera de pessoas e de coisas aquilo que só o Senhor pode te dar. É o Senhor que quer te dar. E você já parou para pensar que aquele que não nos abandona, aquele que não nos desampara, é aquele que nós mais abandonamos. Nós mais abandonamos o Senhor. Tira alguém que você ama. Tira. Para você ver. Se você não vai questionar, se você não vai querer deixar o Senhor. Deixa alguém que você ama fazer algo muito ruim para você ver se você não vai chegar e dizer assim: e aí, Deus? Nós abandonamos Deus constantemente quando nós temos a verdade de que Ele é o único que não nos abandona, não nos desampara. Ele nunca vai fazer isso. Ele está dizendo assim: olha, aquele que tem um laço com você, aquele que tem uma aliança com você, quando ele fala da mãe, pode a mãe se esquecer de um filho que mama? E quem é mãe aqui já deu de mamar sabe que a gente não se esquece, porque a mama fica mais de abandono. Eu estava vendo isso, e esse cérebro ele tem algumas características. Ele tem uma partezinha dele lá, uma parte, eu não lembro direito, o córtex, que quando você passa por essa ferida, você sente isso, o peito aperta porque causa ansiedade em você, você fica, angustiada. E eu estava vendo sobre outras coisas também que acontecem no nosso cérebro, a capacidade que o cérebro tem de levar isso por muitos anos, a capacidade que o cérebro tem de acessar outras áreas também por causa disso. Mas sabe, o cérebro, oh meu Deus, como o Senhor é bom conosco, como o Senhor é perfeito. O cérebro ele tem algo chamado neuroplasticidade. E neuroplasticidade, olha como Deus é bom, é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de se ajustar, de fazer novas conexões, sabe? De conseguir ali novas conexões até para traumas físicos, insuficiências físicas. O que você está querendo falar? Eu estou querendo falar que Deus falou do nosso cérebro quando Ele disse: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme a sua mente, para que você desfrute da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E só tem um jeito de você transformar a sua mente. Um jeito, é aqui, ó. É por isso que há tanta guerra para ler a Bíblia. É por isso que tem gente que lê a Bíblia e não entende nada, porque essa leitura ela é espiritual, ela não é carnal. Quando você lê isso aqui, você é liberto. Quando você conhece a verdade, você é liberto. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Só que há uma força, há uma agenda, há um exército para que você não acredite no que está aqui. Porque se você acreditar no que está aqui, você vai ser liberto, você vai ser livre das suas feridas emocionais. Você vai ser uma pessoa curada, uma pessoa que você sabe qual é a sua identidade, uma pessoa capaz para perdoar. Só que você não pode. Há uma barreira para você chegar até aqui. Você já viu como a gente consegue passar horas e horas em Reels, em Instagram, em rede social, fazendo um monte de coisa, mas a gente não consegue passar 1 hora lendo a nossa Bíblia? 1 hora, 2 horas, 3 horas, você não consegue. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E hoje eu quero te falar de um